noite. O 3-1 de hoje repercute os assassinatos de trabalhadores rurais jurados de morte após denúncia de extração ilegal de madeira no norte do país. Para falar sobre esse assunto, convidamos os deputados federais Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, e Carlos Magno, do PP de Rondônia, e o secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, Roberto Vizentim. Antes, nós vamos ver uma reportagem sobre esse assunto. É um desastre para quem vive do extrativismo como eu, que sou castanheiro desde os 7 anos de idade, vivo da floresta, protejo ela de todo jeito. Por isso, eu vivo com a bala na cabeça a qualquer hora, porque eu vou para cima, eu denuncio os madeireiros, denuncio os carvoeiros, e por isso eles acham que eu não posso existir. A sentença de morte foi anunciada durante palestra em Manaus em novembro do ano passado. José Cláudio Ribeiro da Silva e sua mulher, Maria do Espírito Santo, eram considerados sucessores de Chico Mendes, o líder ambientalista assassinado em 1988. Os camponeses mortos na semana passada vinham denunciando a extração irregular de madeira no norte do país. Na mesma semana, o agricultor Adelino Ramos, líder do movimento camponês de Corumbiara, também foi morto a tiros, em Rondônia. Adelino, assim como o casal de castanheiros, também denunciava a ação de madeireiros. Todos eles estavam marcados para morrer na lista da Comissão Pastoral da Terra, que registrou o Pará como campeão de mortes por conflito agrário no ano passado. A comissão, que esteve em Brasília, pediu providências e entregou a lista de pessoas ameaçadas para a secretária de Direitos Humanos, Maria do Rosário. Entregamos a lista sobre ameaças, tanto as ameaças atuais, do ano de 2010, monitoradas e concluídos os levantamentos até dezembro do ano passado, e também as relações anteriores, dos anos anteriores. A questão da violência, na nossa avaliação, da violência no campo, está essencialmente ligada a algumas causas que precisam ser enfrentadas, que é a questão da concentração da terra, a questão da reforma agrária, a demarcação de terras indígenas, de remanescentes de quilombo, de comunidades ribeirinhas, as áreas de proteção ambiental e priorizar a agricultura familiar. Infelizmente, essas questões não foram priorizadas e não têm sido priorizadas pelo governo. Na medida que as causas não são enfrentadas, a violência ela vai persistir, ela vai continuar. Ainda segundo a Pastoral da Terra, 1.581 pessoas foram assassinadas no campo nos últimos 25 anos. Além de Chico Mendes, outro caso de repercussão internacional foi o assassinato da missionária Dorothy Steng, em Anapu, no Pará, em 2005. Os casos recentes motivaram a criação de um grupo interministerial para investigar as mortes, monitorar os conflitos agrários na Amazônia e intensificar a fiscalização do desmatamento na região. Roberto Vicentim, você lida com essa questão do extrativismo, trabalha com as pessoas que estão desenvolvendo essas atividades na floresta e, de certa maneira, vamos dizer assim, você conhece bem a realidade que eles estão enfrentando. Você atribui a que esse recrudescimento da violência no campo? Há um choque assim, entre dois modos de produzir, dois modos de lidar com a economia na região da Amazônia, e isso pode ser resolvido só com fiscalização e a punição dos responsáveis, ou esse problema é uma coisa mais grave? A violência e os conflitos na Amazônia não representam necessariamente um fato novo. Historicamente, eles acontecem e estão associados à disputa pela terra e também, naturalmente, a questões de natureza ambiental, de tal maneira que não há uma única explicação. Não é? Esses assassinatos mais recentes, precisamente, revelam exatamente isso. Uma reação contra um movimento de trabalhadores rurais que estão assentados em assentamentos da reforma agrária diferenciados, que têm ativos ambientais, sobretudo ativos florestais, e manejam, portanto, e buscam uma economia em base sustentável, com base exatamente nesses recursos florestais,
e outros interesses, que envolve, sim, interesses de madeireiros, a extração de madeira para fazer carvão, né? Embora não se possa generalizar, né? Há madeireiros e madeireiros, há um setor madeireiro que busca se modernizar, trabalhar dentro da legalidade, dentro de atividades em bases sustentáveis, e infelizmente aqueles que não entenderam ainda, não é? O novo momento que o país e que a Amazônia vive e que precisam mudar. Não podem continuar reproduzindo métodos do século passado. Infelizmente, tudo indica que nesses dois casos de Nova Ipixuna, na região de Marabá, e também lá em Rondônia, né, os crimes estão associados a essa dupla questão. A busca pela terra, o acesso aos recursos naturais e interesses contraditórios que muitas vezes são resolvidos não de forma civilizada, mas da forma mais violenta e repudiável, como infelizmente aconteceram esses assassinatos. Deputado Carlos Magno, lá em Rondônia, o que está acontecendo? Porque são dois modelos de atividade econômica completamente opostos, vamos dizer assim, que não conseguem se integrar e não conseguem conviver na Amazônia. O que, na sua opinião, está acontecendo? Por que essa violência ela está não só se mantendo, mas de certa forma recrudescendo? Porque foi um assassinato sob encomenda. As pessoas estavam marcadas para morrer. O Roberto disse muito bem. Eu, com relação específica a Rondônia, eu gostaria de citar as diferenças que nós temos nesse Brasil tão grande que nós temos, dimensões geográficas aí, de costumes, de tradições. A Amazônia, como um todo, ela também tem as posições diferenciadas. O Pará, em Rondônia, tem uma aptidão para a produção do setor primário, tem o desenvolvimento dessa atividade madeireira, que em Rondônia já está passando essa fase. Como o Roberto diz, existe o madeireiro e o madeireiro, porque a atividade madeireira, nem toda ela é de forma clandestina, mas existe uma grande diferença aí que nós precisamos, tem no início e na ponta. Primeiro que o governo federal, ele tem que carimbar recurso para que possa apoiar essas ações, principalmente na Amazônia, essas questões da atividade das famílias tradicionais, quilombolas, extrativismo, não só de castanha, mas de borracha, a questão, e lá na ponta não fazer da fiscalização uma solução dos problemas da Amazônia. É isso que nós temos acompanhado e observado por parte dos órgãos que têm o poder de decidir sobre essas questões de encaminhamentos lá no nosso Estado, tem agido de forma repressiva, sem essa retaguarda do recurso para criar perspectiva de vida a essas comunidades. E nós precisamos ter consciência de que existe espaço para atividade do extrativismo, tranquilamente, não só em Rondônia, mas na Amazônia como um todo. Existem essas situações que a violência no campo, ela vem da falta de regularização fundiária, quer seja dos projetos de assentamento, que muitos deles, nem a regularidade ambiental existe, está com dificuldade de documentar aquele assentado que não tem acesso ao crédito, não tem acesso a benefícios de estrada, de saúde, de educação, em razão da falta da regularidade ambiental, que foram projetos criados sem essa preocupação. E nós temos, por parte do governo federal, e olha que eu sou da base do governo federal, mas nós sentimos isso lá, uma política pública voltada para a Amazônia que possa atender essa questão de investimento no segmento e essa questão da atividade dos órgãos descentralizados que têm a competência de evitar com que essas pessoas... Nós temos uma pergunta de telespectador. Queria saber quem está por trás dessas mortes e se são os próprios madeireiros.